Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rise Projetos Digitais e hoje a gente vai falar sobre como você vai definir se o problema está no seu comercial ou no seu marketing. Roda a vinheta. Bom, quando a gente está pensando em validação, de gargalo na operação, a gente precisa entender em termos de jornada, aonde que um lead entra, ou aonde que um usuário entra, aonde que um possível cliente entra e aonde que ele acaba. Com isso, a gente vai fatiar esse processo. Então, pense o seguinte. Um lead é gerado, depois que ele é gerado, a gente define se ele tem o perfil ideal, depois que a gente define se ele tem o perfil ideal, ele vai para uma etapa de pré-vendas, aí ele vai para uma etapa de vendas e ele fecha ou não. Vamos dizer que esse seja o teu processo comercial normal. Você vai fatiar isso justamente nessas etapas. Então, lead, MQL, SQL, apresentação de proposta, reunião feita ou não. E aí, com isso, você começa a entender onde que está o problema. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho 500 leads gerados. Desses 500 leads, eu tenho 450 que estão dentro do meu perfil de cliente ideal. Desses leads que a gente tem dentro do perfil de cliente ideal, significa o quê? Que os leads que eu estou trazendo, eles têm as características para serem abordadas pelo time comercial. Se ele tem as características de perfil, se ele virou um MQL, se ele é um lead qualificado para marketing. Se a gente tem essas características de perfil, ok, elas estão sendo realizadas de acordo com o que a gente define como ICP, legal. Ele tem todas as informações de que o lead gerado, ele é qualificado. Ou seja, a etapa de marketing está cumprindo seu papel até aí. E aí a gente já vai entender como que ele pode não estar cumprindo mesmo estando no perfil de cliente ideal. Beleza, então nós temos o MQL e o marketing está funcionando até agora. Aí a gente vai para uma próxima etapa onde o pré-vendedor vai entrar em contato. Esse pré-vendedor, ele precisa preencher, ele precisa dar check em algumas coisas que definem completamente o que vai acontecer com o lead a partir daí. Duas dessas coisas são as primordiais, que são tempo de primeiro contato, Então existem alguns estudos que mostram que quanto mais rápido você for, e essa rapidez eu estou falando em minutos mesmo, quando você leva até 5 minutos para abordar, você tem uma taxa de sucesso exponencialmente maior do que quando você leva 1 hora para abordar um lead que foi gerado, tá? Então, se o seu pré-vendedor está entrando em contato em até 5 minutos, legal, a boa prática de vendas está acontecendo. Se por acaso ele está abordando em 5 minutos, mas ele ainda está com uma baixa taxa de resposta, a gente precisa garantir que a gente tem uma cadência que entre em contato com esse cara, que o pré-vendedor entre em contato com esse cara pelo menos de 5 a 7 vezes, para garantir que a gente foi tentando falar com ele. Se a gente tiver essas duas características, esses dois checks aí em relação ao processo comercial, significa que, as boas práticas do comercial também estão acontecendo. E aí o que faz? A gente volta para a etapa de MQL. Por quê? Vamos pensar que a gente está gerando um lead, que ele tem as características de perfil ok, mas quando ele chega no processo comercial, ele tem algum desalinhamento em termos de jornada. Ele converteu no formulário, pensando em empréstimo. E quando ele chega no teu SDR, no teu pré-vendedor, você vai oferecer uma consultoria de investimento. Você percebe o desalinhamento? Esse desalinhamento pode estar relacionado tanto com marketing quanto com vendas. E o que você vai avaliar? Você vai avaliar primeiro a cópia do criativo onde esse cara converteu, o formulário que ele converteu. Se lá a gente tem um alinhamento em relação a isso, então está ficando claro o que ele espera, então precisa ficar claro isso, precisa ficar claro que ele vai ser abordado por um SDR, ele vai ser abordado por alguém do comercial para conversar sobre consultoria de investimento. Se eu estiver falando de empréstimo lá no criativo, de nada adianta eu gerar 1 milhão de leads qualificados para marketing, porque ele vai chegar no comercial e não vai funcionar. Mas se lá nessa copy tiver claro isso, o que a gente precisa alinhar? A comunicação do teu time comercial. Então o teu time comercial precisa trocar a abordagem que ele faz para garantir que a gente vai ter um alinhamento maior ou que vai ter um interesse maior. Tá? Então, pensando em termos práticos, como que você vai avaliar se o problema está no marketing ou se o problema está em vendas? O problema estará em marketing se ou o lead gerado não tiver características de perfil, ou seja, o time de marketing não está gerando leads dentro do seu ICP, ou está gerando leads dentro do seu ICP, mas a copy está desalinhada com o serviço que você traz. Se a gente não tiver nenhum desses dois pontos, ou seja, os leads que a gente está gerando estão dentro do ICP e o criativo onde o usuário converte está alinhado com a sua solução, legal, provavelmente o problema não está em marketing. E aí você vai para a parte de vendas. O teu time está abordando rápido o suficiente? Está levando até 5 minutos para abordar os leads? Não tá? Então a gente pode melhorar aí. Teu time está tentando entrar em contato de 5 a 7 vezes pelo menos? Não. Então a gente pode melhorar aí.
E se a gente está com uma baixa taxa de resposta, uma baixa taxa de marcação de reunião, a gente precisa alinhar essa comunicação. Pode ser que a copy, né, pode ser que a abordagem do teu time comercial não esteja alinhada com aquele criativo, aquela expectativa que o usuário tinha quando converteu no formulário, tá? Então, avalie essas possibilidades e entenda se o problema pode estar em marketing por aí ou pode estar em venda. A partir disso, o que você vai fazer é ajustar o processo comercial ou ajustar o processo de marketing para que os leads cheguem mais alinhados, cheguem dentro do seu perfil de cliente ideal e a abordagem do comercial tenha congruência com isso. Se você fizer isso, com certeza você vai ter uma boa taxa de marcação de reunião, uma boa taxa de apresentação de proposta e, consequentemente, um bom volume de vendas aí na tua operação e que vai te trazer previsibilidade de geração de receita. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar o teu processo de marketing de vendas para, no fim das contas, colocar mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.